Então vamos trabalhar hoje aula 5, né, do curso aqui. Só uma coisinha que eu queria falar com vocês. Eu passei aquele e-mail para vocês sobre o curso de gravitação que vai ter com o Petrov semana que vem. Só que assim, os horários ficavam meio desencontrados porque a questão era sala. Foi uma questão de sala. Eu queria até concentrar as aulas por causa de você que está na UERJ, mas aí se a gente não tinha horário para concentrar 2 aulas aqui, a gente está com um problema, uma meio crise de sala aqui. Então, eu fiz questão de marcar as aulas dele todas aqui no auditório do terceiro andar, e aí ficou o horário meio quebrado. Tem dia que é 2 horas, tem dia que é 5, tem dia a última aula é 10 horas, né? Mas aí, assim, para quem está assim, fazendo teoria de campo, quem está ou gravitação, acho que vale a pena fazer o curso dele. Eu queria gravar isso. Não, vamos pedir para gravar, sem dúvida. Esse vai ser importante colocar esse curso à disposição aí, porque tem muita gente, às vezes, de outros estados que pode querer assistir. Acho que vai ser na feira às 14 horas, né? A segunda-feira é 14 horas, isso aí. No e-mail de domingo eu reconfirmo os horários com vocês, mas aí seria interessante vocês fazerem, porque ele vai falar sobre várias coisas, vários modelos de gravitação estendida, né? Então, vai falar sobre parábola de X, quebra de Lorentz, vai falar sobre Chern-Simons, gravitação de Chern-Simons. Então, assim, mesmo quem não vai trabalhar nisso, vocês precisam ter cultura nessas coisas, né? Então, muitas vezes esses mini cursos são bons para a gente saber os assuntos, como é que está o status do desenvolvimento da teoria e saber boas referências, também coletar referências. Se ele está muito animado, ele está fazendo curso, já está todo preparado, o que ele falou, provavelmente ele vai dar notas de aula também. Então, você faltando, você pode pegar as notas, a gente pega as notas com ele. Então, só isso aí, só para vocês puderem participar, né? Eu tentei marcar um horário, o único horário que ele vai overlapar comigo vai ser o horário de quinta-feira de eletro, mas aí a gente cedeu o primeiro tempo da aula para ele, que vai ser a aula do Léo. O Léo vai dar eletro essa semana, e aí Léo fica de 6 às 8 na quinta e de 4 às 6, ou de 2 às na sexta. A gente cedeu um horário porque aí ficou mais fácil. Sexta-feira ele dá aula de manhã, a última aula dele vai ser 10 horas da manhã, porque eu acho que ele viaja de tarde. Então tá bom, só para avisar isso aí. Na aula passada, então, nós começamos a preparação a estudar os modelos sigma não lineares, porque eles vão ser para nós, mais à frente um pouco, um protótipo de uma teoria efetiva muito interessante. O modelo sigma, ele se apresenta como teoria efetiva em algumas situações diferentes. Uma das situações quando a gente tem um modelo de quebra espontânea da simetria. Então, os bósons de Goldstone, eles têm uma dinâmica, claro, essa simetria global, né? E os bósons de Goldstone persistem, não é uma simetria local onde eles são incorporados ao campo de Higgs. Numa simetria local, os bósons de Goldstone persistem e eles vão interagir, são excitações que têm interação. A interação dos bósons de Goldstone é dada pelo modelo sigma não linear. Depois, se a simetria local, aqueles que seriam os bósons de Goldstone vão se alojar nas partes longitudinais dos campos de Gauge, dos bósons vetoriais. E aí, eles vão se alojar na parte longitudinal. E aí, a física dos bósons vetoriais longitudinalmente polarizados também é descrita por um modelo sigma não linear. Depois, também, física drônica. A gente tem a discussão das teorias efetivas para os hadrons, né? Então, teorias efetivas de prótons, mesons, prótons neutros, nucleões trocando mesons, isso tudo também descrito por um modelo sigma não linear. Tem a chamada teoria de perturbação quiral. Então, a teoria de perturbação quiral nada mais é do que um modelo sigma não linear. Então, por isso a gente vai estar dedicando um certo tempo a isso. Também, modelos sigma não lineares aparecem bastante em teorias de Kaluza-Klein, são fundamentais em supergravidade também. Então, a gente está dando uma certa atenção por isso. Depois, em conexão com a supersimetria, os modelos sigma não lineares também trouxeram uma contribuição muito interessante, tanto para a física quanto para a matemática. Algumas novas variedades matemáticas foram descobertas, né, foram desenvolvidas a partir de lagrangianos, de modelos sigma não lineares com supersimetria também. Então, tem toda uma discussão de variedades complexas, classificadas de acordo com a supersimetria, quando a gente introduz supersimetria em modelos sigma não lineares. Então, é uma área importante, né? É uma área de resultados exatos, e como eu falei com vocês também, o modelo sigma não lineares, eles, em 2 dimensões, eles fazem o papel de uma teoria de Young-Mills, né? A teoria de Young-Mills verdadeira em 2 dimensões não é a teoria de Young-Mills, são os modelos sigma não lineares. Eles são renormalizáveis em 2 dimensões, a gente vai ver.
Eles têm liberdade assintótica, eles têm soluções instantônicas, eles têm função beta negativa. Então, tudo que uma teoria de Young-Mills tem em 4 dimensões, os modelos sigma lineares demonstram em 2 dimensões. Até por isso que em 1969, quando se descobriu experimentalmente, né, no Deep Inelastic Scattering, a questão da liberdade assintótica, e não se tinha nenhuma ideia de uma teoria de campos que pudesse representar, né, pudesse descrever a liberdade assintótica observada nos experimentos, o professor Szymanski, que era um conhecedor de teorias bidimensionais, ele se lembrou que os modelos sigma bidimensionais, eles tinham liberdade assintótica. E aí, fazendo esse mapeamento, modelo sigma em 2 dimensões, Young-Mills em 4, se pensou, bom, Young-Mills em 4 dimensões poderá ter liberdade assintótica. E, de fato, aí foi depois o resultado dos trabalhos do Politzer, do Gross e do Wilczek, né? Foi os trabalhos da liberdade assintótica. Então, os modelos sigma não lineares são uma instituição muito importante na nossa área, física de interações fundamentais e também fenomenologia das partículas e mais ainda na matéria condensada. Eles surgiram, né, com a matéria condensada com os modelos de ferromagnetismo de Heisenberg, lá ainda no final da década de 20, quando Heisenberg se desiludiu com a equação de Dirac, acreditou que a equação de Dirac era uma enganação, então ele largou, falou que estava muito desencantado com a área, porque a equação de Dirac era um atentado ao bom senso daquela física que estava nascendo, e aí ele largou tudo para fazer ferromagnetismo, e aí veio com o chamado modelo, né, modelo sigma não linear, né? São as coisas que às vezes dão certo por caminhos errados, né? Então é isso aí. Então a gente falou dos modelos sigma não lineares, a ação que a gente descreveu, né? A gente imagina um lagrangiano em que nós tenhamos, né, as coordenadas de uma variedade, quer dizer, nós temos um espaço-alvo, vou botar aqui. Nós, na aula passada, a gente chegou ao modelo sigma não linear considerando o movimento, né, de uma partícula unidimensional, uma partícula em n dimensões, se movimentando em cima de uma variedade que era uma esfera. Isso nos levou a uma métrica da n esfera em coordenadas cartesianas, e aí a gente generalizou. Então, o modelo sigma não linear, que os matemáticos chamam de mapeamento harmônico, né? Nada mais são esses modelos sigma do que um mapeamento, né, em que a gente sai, por exemplo, a gente mapeia cada ponto do espaço de Minkowski, a gente está no espaço de Minkowski, vamos dizer, em d dimensões, posso definir o modelo sigma em d dimensões, então eu vou do espaço de Minkowski em d dimensões, numa certa variedade alvo, nem sei, na aula passada eu acho que eu chamei de uma variedade S, né? Então aqui é a variedade. E esses campos, onde a gente pega as coordenadas x, y, essa variedade do espaço de Minkowski, e levamos em campos, né, φ de x, y, onde esses campos aqui descrevem as coordenadas gerais dessa variedade. E essa métrica aqui é a métrica da variedade. Esse espaço aqui é o chamado espaço-alvo. E aí a métrica descreve alguma física. Então, no caso, no exemplo que a gente deu na aula passada, da mecânica clássica de uma partícula N se movendo em cima de uma N esfera, a métrica é a métrica da esfera. Quer dizer, essa métrica aqui, ela está descrevendo as propriedades físicas. A métrica está associada a uma física. O modelo sigma S3 de Heisenberg, ferromagnetismo, essa métrica aqui, ela está associada ao spin. Então a gente tem um vínculo em cima do spin, né? Quando a gente tem o chamado modelo de Heisenberg contínuo, e aí a métrica está sempre associada a algum tipo de física. Essa foi a forma, né? Nós chegamos depois à equação de campo, em que a gente tinha uma derivada de algo desse tipo, assim, né? Deli. Então é uma equação de segunda ordem, deli, né? Que eram os símbolos de Christoffel, as conexões afins, né? E aí aqui nós tínhamos J, K e Lose, essa
que a nossa equação saía do princípio variacional. A gente pode escrever essa equação numa notação covariante, né? Nós fizemos o seguinte, chamamos isso aqui, essa conexão aqui, isso tudo aqui, nós chamamos ela de uma conexão BI e J. E aí a gente pode escrever isso aqui sob a forma de uma derivada invariante, seria assim, BI atuando em DI. Derivada covariante DI com índices IJ atuando DI IJ. Onde essa derivada covariante, então, era definida desse modo. A derivada usual é o PJ e o termo de conexão mais DI e J. Então, a gente introduz, aí a gente falou justamente que esse campo aqui, isso aqui é o que a gente chama de um pullback de uma conexão. Por quê? Por que a gente chama de pullback? Porque a transformação é essa, eu vou do espaço de mitote para o espaço alto. Então eu estou no espaço alto. Então essa conexão aqui, ela está totalmente no espaço alto. I, J, K, tudo aqui no espaço alto. Mas quando eu contraio com essa derivada aqui, isso me dá um objeto que agora tem índice do espaço de partida. Por isso que eu estou fazendo empurrando para trás, um pullback. Então esse DI aqui é o chamado, na literatura, assim, na área, se chama pullback connection, que é uma conexão. Tem aqui dentro uma conexão, que é a conexão de Christoffel. Mas essa conexão, ela foi, digamos, trazida de volta para o espaço-tempo de partida, né? O DI aqui, né? Ela foi trazida de volta aqui para esse espaço-tempo, né? Porque os índices μ estão aqui. Aqui é só índice de JK. Então aqui é a conexão puramente do espaço alto. Agora eu criei uma conexão que ela é mista. Ela tem dois índices do espaço alto, são os índices de Yang-Mills, e aqui o índice que está no espaço-tempo. Então, quando a gente faz essa traz de volta a conexão para cá, essa é chamada também de pullback connection. E na aula passada a gente mostrou que esse campo aqui se transforma exatamente como um campo de Yang-Mills, né? Usando uma propriedade que nós temos, que é a transformação geral de coordenadas em cima da conexão, ela faz esse trabalho para nós. Quer dizer, quando eu faço um diffeomorfismo, ou seja, uma transformação geral de coordenadas no espaço alto, quer dizer, eu saio dos campos φi e passo para filinha e de φ, você faz uma transformação geral de coordenadas no espaço dos campos, no espaço alto, né? Então a gente sabe, a métrica, vamos dizer, G e J, ela se transforma, né? Então, G e J de φ, ela no espaço, a métrica do espaço alto, ela se transforma de modo covariante, como nós já sabemos. Vou colocar aqui dφn, transformação típica da métrica. A derivada dos campos, né, se transforma também covariantemente. Apesar dos campos não terem caráter covariante, porque eles são coordenadas, né, e as coordenadas no espaço puro não são objetos covariantes, as derivadas dos campos se transformam como vetores, como coordenadas covariantes, da seguinte maneira. DI φ vai em DI filinha I, eu posso escrever como D filinha I, dφj, regra da cadeia, dφj. Então a gente está vendo que esse objeto se transforma covariantemente, como o jacobiano, né, da transformação. Então esse objeto não é covariante, claro, mas a derivada dos campos, ela se transforma de forma covariante, quer dizer, é um objeto do espaço tangente. Depois nós vamos falar sobre a introdução de férmions, como é que nós podemos acoplar férmions
com o modelo sigma. O modelo sigma é puramente bosônico, mas se a gente quiser acoplar termos, como é que a gente pode fazer essa lei de transformação, que vai ser importante. E aí a conexão, quer dizer, se a métrica se transforma desse modo aqui, né, deixa eu falar isso aqui, que nós já tínhamos visto o que era a conexão, mas aqui. Então, a nossa conexão de Christoffel, né? Ela aparece dessa forma, a medida desse ponto aqui no meio, botar aqui G e M, métrica inversa, né? Aí aqui, a derivada I, G e J, a derivada J, do G e M, temos a derivada N, do G e J. Então, a conexão ela depende das derivadas da métrica e do inverso da métrica. Claro, nós sabemos como esse objeto aqui. Acho que tem algum índice errado calculado. Esse JK. Obrigado. I é J e o J. Só o M que é contraído dentro da. J. Obrigado, tá? Está errado sim. Tem um sinal de menos, outro contraído com ele, né? Isso mesmo, né? Agora for IJK, cimento IJK. Que é a DN. Que é DK. Menos DN, GJK. Obrigado. Então, a métrica inversa comparece e essas derivadas. Claro que a gente sabe. Então, a pergunta é: como que esse objeto se transforma? Como é que eu teria, quando eu faço aquela transformação geral de coordenadas, aquele geomorfismo, como é que essa conexão se transforma? Lembrando, claro, que esse objeto aqui, né, de linha J, que é derivado em relação à filinha J, se transforma, derivo φ em relação à filinha J. Derivar em relação à filinha J, derivar em relação a em relação à filinha J. Então a gente também tem aqui uma regra de transformação que é covariante. Quer dizer, na verdade a gente tem D' J, derivada de φ em relação à filinha J, e deriva em relação à filinha. Então, a gente sabe a transformação de cada objeto que está aqui. Lembrando também que a métrica, né, no verso da métrica, se transforma covariantemente. G' e M, né, como é que ela se transforma? Vai ser D' I, N, assim, N, vamos colocar aqui P, e aí aqui G e Q. Então a gente sabe todos esses objetos como se transformam. Então, colocando todas as transformações aí, a gente vai ter simplificações ao longo do processo, mas isso aqui vai dar para nós algo desse tipo. Definir aí, definir. E J. Então isso aqui é a primeira parte da transformação. É como se a conexão fosse realmente um verdadeiro tensor. Não é verdade. Aí vai ficar faltando um termo aqui. E aqui a gente vai ter D. Deixa eu lembrar bem. Acho que isso aqui é D. DJKM.
Então é esse pedaço aqui que mostra que esse objeto não se transforma covariantemente. Se ele é zero no sistema de referência, depois de eu fazer a transformação de coordenadas, ele pode deixar de ser zero, porque esse termo é inhomogêneo, depende dele. Então isso aqui é que dá o caráter de conexão. Então, quer dizer, colocando essa, tem a impressão que na aula passada eu posso até ter colocado alguma coisa errada, mas se eu agora conheço esse objeto aqui, ser a transformação desse cara, e sei como esse se transforma, que é como aqui, coloco tudo junto, a gente mostra que esse objeto aqui, que foi definido desse modo, quer dizer, esse objeto aqui, que é essa contração, então se eu colocar o B', vai ser linha, linha, tudo linha. E aí eu vou poder escrever o B' em função do D, que aí mostra que esse D se transforma como um campo de Young-Mills. Então, B', Mi e J, né, vai se transformar, tá? Então, uma matriz aqui, vamos dizer assim, R e N, R, J, Mi, E, Mi, N, N, e aqui o termo novo, que vai ser R, I, N, R, N, J. Onde essa matriz é justamente a matriz dos jacobianos, dos defininhos, aquelas matrizes, essas matrizes dos jacobianos. Então isso aqui mostra que esse objeto ele tem necessariamente, quer dizer, tem naturalmente, né, um comportamento de um campo de Young-Mills. O que a gente está mostrando é que dentro do modelo sigma não linear aparece um campo de Young-Mills. Então esse campo aqui é o campo que está aparecendo nessa derivada covariante. Então o modelo sigma não linear, estou só chamando a atenção, ele carrega consigo uma teoria de Young-Mills associada a qual grupo? Qual é o grupo que está em jogo aqui? Esses índices aqui são os índices da variedade, são os índices evidentes. Se essa variedade é uma variedade riemanniana, então o grupo que está em, quer dizer, o grupo de transformações, o grupo de isometrias aí é um SON. Se essa variedade é uma variedade riemanniana n-dimensional, eu tenho um espaço tangente, um grupo SON. Então esses índices aqui são índices de um SON. Então a gente tem naturalmente uma simetria. Se a variedade é riemanniana, né, a gente teria aqui essa conexão aqui, é uma conexão pertencente ao SON. Então a gente tem uma simetria global, uma simetria local, perdão, uma simetria local, SON, naturalmente embutida, embebida, né, acomodada no modelo sigma linear. Foi basicamente isso que a gente fez no ano passado. Agora hoje eu queria chamar a atenção de uma outra simetria importante que tem no modelo sigma não linear, que são as isometrias, que é o que vai nos permitir depois fazer acoplamento de Young-Mills com o modelo sigma não linear. A gente pode ter dois tipos de Young-Mills no modelo sigma não linear. Esse Young-Mills que, vamos dizer assim, já nasce por default no modelo sigma não linear. Que é o Young-Mills associado a essa conexão aqui, que dá essa derivada covariante. Mas a gente pode agora, externamente, também acoplar um campo de Young-Mills. Por quê? Nós vamos ver que existe uma simetria global dentro desse modelo sigma não linear. Só chamar a atenção. Então, que tem dois tipos de simetria. Nós temos as isometrias, né, que vamos colocar aqui. Nós temos que é uma métrica, quando a gente tem um espaço riemanniano, relatividade geral. A gente vai estudar, por exemplo, dada uma métrica, resolvidas as equações de Einstein e achada uma métrica, a gente tem aquilo que a gente chama de isometrias da métrica. As isometrias da métrica, elas são aquelas direções nas quais a métrica fica invariante. E usando, às vezes, as isometrias, a gente consegue resolver soluções das equações de Einstein. O método das isometrias é muito útil. No modelo linear, a gente tem dois tipos de simetria, né? Vou colocar aqui simetrias naturais, vou colocar assim. Os modelos sigma. Nós temos os diffeomorfismos. Nós já falamos sobre ele, vamos colocar agora mais claramente. E nós temos também as isometrias.
O difiomorfismo é o seguinte, a gente faz uma tranqueira. O difiomorfismo, os difiomorfismos são transformações gerais de coordenadas no espaço alto. Então, ele vai fazer uma transformação geral de um φ que vai um filhinho aí, que é a função dos φs. Isso é o difiomorfismo. Então, se a gente pegar a ação do modelo sigma, né? A gente tem D dimensões. Então, suponhamos que a gente parta, né, de uma ação modificada. Mas que a gente faça uma transformação geral de coordenadas. Vou partir disso aqui. Supor que eu estou trabalhando num sistema de coordenadas linha, né, onde eu tenho essa ação do modelo sigma. Então, usando aqui, fazendo as transformações devidas, né, como a métrica se transforma. A métrica se transforma com D, N, filhinho aí, N, J, GNN, essa transformação da métrica. A transformação desse objeto é a derivada filhinha aí, em relação ao φt, esse aqui é a derivada filhinha J, em relação ao φq, então, esses dois jacobianos aqui vão produzir um delta de NP, um vai inverter o outro, esse aqui, inverte esse aqui, inverte esse aqui, vai produzir aqui um delta de NQ. E aí eu vou ficar desse NN aqui, o φB vai ficar, o P vai ficar N, e o Q vai ficar N, vai ficar GN, DFN, DFN. Então a gente mostra que essa ação aqui, no final, né, devido a esses cancelamentos de inversão e dessas inversas que aparecem naturalmente, essa ação que a gente começou com isso aqui, essa ação no final do dia é exatamente igual a essa. Então, a ação do modelo sigma é naturalmente invariante do difiomorfismo. Uma novidade. Agora, a gente pode pensar num outro tipo de simetria. Lembrando que nós temos uma métrica, e que uma métrica associada a uma métrica, existem, né, as chamadas isometrias. O que são as isometrias? O nome está dizendo. São transformações que deixam a métrica invariante. O que seria então as isometrias, né? Seria uma transformação geral de coordenadas, seria um difiomorfismo que satisfaz a essa propriedade. Vou colocar G' e J. Filhinho, quer dizer, a métrica transformada, isso aqui é geral, qualquer transformação de difiomorfismo realiza essa transformação para nós. Dfn, dfn, como a gente fez ali, né? Dfn, df'J, GNN, enfim. Isso aqui é uma transformação geral de coordenadas da métrica. As isometrias são aquelas transformações que deixam a métrica invariante em sua forma funcional. Então, o que é uma isometria? Isometria é a métrica transformada ter a mesma forma que a métrica original, ou seja, G' e J de filhinha é igual ao G e J de filhinha. Então, o argumento não muda, mas a métrica é igual. Quer dizer, o G isso aqui seria uma isometria. A nova métrica das novas coordenadas vai ter a mesma forma funcional da métrica antiga, G', G, da mesma coordenada, do mesmo argumento. Então, G' e J de filhinha, o G e J de filhinha. Isso é o que caracteriza para nós, né, uma isometria. Deixa eu apagar isso aqui.
Então, dessa equação aí, o que essa equação dá para nós? A condição de isometria. Então, quer dizer, a transformação da métrica não vai mudar em forma. Então, a gente vai ter G e J de filinha, vou colocar assim, M e então, suponhamos que a gente faça uma transformação infinitesimal. Digamos que a gente pega assim, o filinha I vai ser o I mais, vamos chamar isso aqui de um KI. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. A gente pode até colocar aqui. Vou colocar aqui um conjunto. Mais um capa aí, vamos deixar assim. Fazer uma transformação infinitesimal. Então, é claro, quando eu inverter essa transformação, se isso aqui é uma transformação infinitesimal, eu vou φ vai ser o filinha aí menos o KI de φ. Você deveria pensar, quer dizer, se eu fizer o inverso, deveria aparecer um filinha. Mas quando aparecer esse filinha é um φ mais k. Então, a diferença seria uma coisa de segunda ordem. Nós estamos trabalhando, né, com essa perspectiva aqui, o módulo de KI, uma transformação infinitesimal, muito menor do que φ. Pode abandonar termo de segunda ordem. Então, vamos fazer essa transformação aqui. GJ de filinha. GJ filinha é φ mais k. Então, assim, vamos fazer a expansão aqui em primeira ordem. Vai ficar GJ de φ mais a derivada, vou botar assim, a derivada de GJ em relação ao φm, e aí vezes esse Km. A Km é uma função de φ, a transformação é uma transformação geral de coordenadas, né? Então a gente fez a expansão de Taylor aqui, primeira ordem. O objeto calculado em φ, a métrica calculada em φ, e depois a pequena variação, né, que vem da derivada. Primeira derivada vezes a variação. Então isso aqui é esse pedaço aqui. Agora aqui a gente vai ter, isso aqui vai ficar derivada de φm em relação a φm, então delta de mi, fazendo o contrário aqui, né? Delta de menos, aí aqui vai ficar a derivada em I do Km de φ. Estou fazendo então o inverso, tá? Quer dizer, derivar em relação KI em relação a φ é a mesma coisa que derivar em relação a φ, porque a diferença seria o infinitésimo de segunda ordem. Depois aqui dfm é uma coisa aqui, dmj, delta de mj, menos derivada j desse Km. E aqui isso aqui atuando em GM. Então, nós estamos vendo. Oi, pode falar? Estamos usando essa transformação infinitesimal para poder manter o caráter ainda tensorial. Porque assim, para excluir a segunda ordem, porque senão já ia deixar de ser isso, a gente está fazendo o seguinte, na verdade, né? Como isso aqui está associado a uma simetria contínua, tipo um grupo de Lie, você pode sempre trabalhar, você está trabalhando na álgebra, você está trabalhando em primeira ordem. Em torno da identidade. Oi? Em torno da identidade. Em torno da identidade, é isso aí. Então, por isso, quer dizer, você está dando um caráter vetorial a esse objeto, esse objeto que se transforma como um vetor. Então, claro, isso aí é importante. Se eu for em ordens mais altas, aí a gente tem que... É como num grupo de Lie. Se você trabalhar em primeira ordem, você está trabalhando na álgebra. Se você estiver trabalhando em segunda ordem, você já está saindo da álgebra de Lie, certo? Então, porque o produto de dois geradores não é um terceiro gerador, só o comutador. Tá? Então, isso, a gente está fazendo só uma transformação infinitesimal. Então, a gente ficou com o seguinte: esse primeiro termo aqui da GJ de φ, e lá também da GJ de φ. A gente colocou esse termo aqui. A equação que a gente está obtendo, qual é a condição em cima desse Km? Gm, Gm, GJ, e aqui temos aqui esse Km. Depois aqui a gente vai ter os dois termos, né? Vai ter
esse cara ele já cancelou lá. Depois vamos ter aqui menos delta de MI, então vai ficar menos DJ kappa N. Porque o que eu estou querendo colocar aqui, Matheus, é o seguinte: se essa transformação aqui é uma isometria, claro que esse K não pode ser qualquer. Eu vou ter que fixar condições em cima de K para que aquela transformação seja uma isometria. Essa que é a nossa ideia. Qual é a classe restrita de transformações gerais de coordenadas infinitesimais que me deixam invariante a métrica em forma? Tá? O G' tem que ser igual ao G', G' de fininha igual ao G de fininha. Então eu tenho que buscar condições em cima desse K para que essa relação aqui seja satisfeita. Então aqui o primeiro termo que a gente pegou, esse aqui, o menos DJ do kappa N, lá, DJ do kappa N. E aí esse delta de I aqui vai ficar GIN. É uma equação só em J, ele está contraído, né? E depois o outro termo, é esse termo aqui. Esse NJ, então que vai ficar J. Oi? É GIN. Aqui, né? G, opa, N, G, obrigado. E depois esse termo aqui. Aí o N vai ficar J. N, G, N, né? Isso. Esse aqui, G, é o segundo termo. GJ. Aqui eu posso botar tudo N, né? Aqui está N, aqui está N. Vamos botar N aqui. Já tem saturado, né? Agora vamos fazer o seguinte aqui. Esse vetor aqui, vou botar o seguinte, vou colocar esse vetor aqui em forma covariante. Vamos escrever isso aqui da seguinte maneira: GN. O último a gente jogou fora porque seria de segunda hora, é isso? Os outros seriam de segunda ordem. Então esse termo aqui ficou DMGJ kappa N. Kappa N eu vou escrever assim: G N N kappa N. Estou só escrevendo esse vetor aqui em forma contravariante. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ficar menos DJ G N N kappa N. Vou botar assim. Está derivada da prova DJ G N kappa N. Vou escrever tudo em termos do vetor na forma covariante. Pode sair, vai sair uma equação mais simples. Menos DI, aí a mesma coisa, GNI, e GNJ. Os I's estão todos certos, né, gente? Porque NN, o N está aí, J, só está livre, J está livre, NN está contraído, NN está contraído, só J. Bom, então aqui esse termo aqui, vou botar assim, DN, vou botar tudo aqui no meio do caminho, né? Tá? Esses termos aqui vai ficar DM, ficou assim, essas coisas aqui ficaram mais assim. Lembrando que isso é uma coisinha só. Filinha tá certo, aqui ficou certo. A filinha é Φ mais K, por esse termo que aparece no sinal positivo. Então a gente ficou DM, GJ, GMN, vou deixar assim. GMN, kappa N. Depois, esses aqui ficaram. Aqui a gente vai ter o seguinte: vai ficar essa métrica aqui, vai ficar menos DJ, GMN, kappa N, GN. Vou colocar assim. E depois, esse termo aqui vai poder bater. Aí vai ficar essa métrica aqui, quando essa derivada bater aqui, essa métrica vai estar liberada. E aí, isso aqui vai dar um delta de IN, né? Então aqui vai ficar menos DJ, certo? Quando eu liberar essa derivada aqui, né? Essa derivada vai bater aqui, vai ficar DJ kappa N, mas aí aqui vai ficar um delta de IN. Então vai ficar menos DJ kappa N. Depois a mesma coisa a gente vai fazer aqui, vai ficar menos DI GNN.
pela métrica GMJ. Né? Depois o outro termo vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser, essa derivada vai bater aqui, aí agora já vai produzir o delta de NJ, então fica menos DJ menos DI capa J. Então, o que a gente pode, vamos ver como é que a gente pode fazer algumas simplificações. Então, a gente ficou com esse termo aqui, esses dois termos aqui, DJ, KI, DI, KJ. Posso botar tudo do mesmo lado, né? Ficar com o sinal mais. DI, KJ, mais DJ. Vou trazer tudo para cá. DI, KJ, mais DJ, KI. Nós estamos vendo a condição da isometria, né? DI KJ, esse aqui a gente não pegou, esse aqui DJ KI. Agora, esse termo aqui, GNN, para que eu tenho GNN vezes GIN. GIN. Isso aqui dá o delta de NI. Então, se eu derivar essa relação, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo igual a zero. Então, como esses caras aqui estão contraídos, DJ do GNN, eu posso escrever esse termo aqui, usando essa relação, como se eu estivesse derivando aqui em relação a J. DJ, GNN vezes GIN, mais GNN, DJ, GIN igual a zero. Então, DJ do GNN vezes GIN é igual a menos GNN DJ dos GIN. Então, esse termo aqui eu posso trazer essa derivada para atuar diretamente aqui, não mexe aqui e vai ficar com um sinal mais. Então, esse termo aqui, vou botar aqui, vai ficar mais GNN DJ GIN KN. Estou usando essa relação, porque esse objeto é o inverso desse. É como se eu tivesse uma matriz, né? Vezes a sua inversa. Isso dá identidade. Então, a derivada da matriz vezes a sua inversa mais a matriz derivada da sua inversa é zero. Então, quer dizer, essa relação é menos essa. Então, o que está acontecendo aqui? Essa matriz é a inversa dessa. Então, a derivada da matriz vezes a inversa é menos a matriz vezes a derivada da inversa. Por que eu estou fazendo isso? Só para poder liberar esse GMN, esse GMN, e aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem GMN, GMJ. Então, esse termo aqui, incorporando o sinal menos, né? Ele vai ficar mais GMN, GMJ, KI. Então, a gente fez o seguinte. A gente trouxe esse termo para o lado esquerdo com o sinal mais, esse termo para o lado esquerdo com o sinal mais, aí esse termo vem para o lado esquerdo com o sinal menos, GNN, DJ, GM, KN, né? Aí você não estou copiando errado, tá? GNN, DJ, GM, KN. E esse termo aqui também, que é mais, vem para cá com sinal menos. MN em cima. Canta aí para mim, Pico. MN em cima, Tá. parênteses, ROM-I, GNJ tudo embaixo. KN. KN, né? KN. Navio, né? KN, né? Obrigado. Se os olhos não me enganam. KN, né? É KN, perdão. É KN. Essa que eu já está contraído. Depois, então a gente trouxe para cá tudo isso que ficou aqui mais. DM, GJ. GN. KN, né? Então, o que a gente pode observar é o seguinte, vamos lembrar que a gente pode fatorar esse GNN. Foi por isso que a gente fez esse esforço de fazer essa derivada
passar para cá. Ela estava aqui passando para cá. Para poder fatorar o GNN. É, a conexão mesmo. É. O Edson previu a aparição dessa conexão. Não dá. Eu vou botar aqui. Menos GNN. E aí aqui ficou DJ GNN. DI, vou botar na ordem certa. DI, GJN. Sinal menos, né? Mais GN menos DMGJ. Tudo isso aqui multiplicado GN vezes KN, né? Então, esse objeto que está aqui, exatamente, duas vezes, menos duas vezes a conexão G, N e J. Então está assim, KN. Então a gente ficou DI, KJ, menos esse cara aqui, quer dizer, esse cara pegando um desses e esse cara pegando um desses vai dar derivada covariante, o que a gente chama de DI, KJ, mais NAVJ, KI, igual a zero. Né? Porque lembrando que NAVI do KJ, né? Nesse caso NAVI do KN, né? Vou botar assim, NAVI KN é DI KN menos gama N e N KN. A estrutura é essa, né? Então aqui eu tenho DI do KJ e aí aqui eu tenho KN. Então, como essa métrica, como essa conexão é simétrica, aqui vai aparecer um gama em J e aqui vai aparecer um gama JI. Sem torção, a conexão é simétrica, então eu posso escrever essa equação dessa forma, de forma completamente covariante. Lembrando que a derivada covariante de fiomorfismo, sobre transformação geral de coordenadas nessa variedade, é dada dessa forma. Então, isso é a chamada equação de Killing. A equação de Killing, numa dada métrica, e aquela métrica associada, e uma dada conexão associada àquela métrica, a equação de Killing, quer dizer, resolver a equação de Killing, na verdade, numa variedade curva, resolver a equação de Killing, tirar as soluções. Aí, para isso, na relatividade geral, na geometria riemanniana, tem técnicas, métodos para se resolver a equação de Killing. Então, quando a gente resolve a equação de Killing, a gente está achando todos os chamados vetores de Killing, que são as isometrias da métrica, quer dizer, são aquelas direções ao longo das quais eu posso caminhar, me transladar, sem mudar a métrica, sem mudar a forma funcional da métrica. Então, aquela condição, quer dizer, isso aqui é a condição, a isometria da métrica, né? Implica nessa condição aqui, que é chamada de equação de Killing, e esses objetos que fazem aquela transformação infinitesimal são os chamados vetores. Então, essa é a condição. Então, é uma transformação geral de coordenadas, é um diffeomorfismo especial, né? Onde a variação, né? Quer dizer, a variação infinitesimal tem que satisfazer essa condição. Então, isso aí é chamada. Depois, na supersimetria, a gente generaliza isso aí para chamar de equação de Killing, para os espinores de Killing. E aí, os espinores de Killing são muito importantes para mostrar se há ou não quebra de supersimetria. Então, se a gente tiver uma equação de Killing, né, espinores de Killing não triviais, então a gente garante que nós temos supersimetria. Então, essa técnica dos vetores de Killing, ela já sai, né, da geometria riemanniana. Então é isso, uma variedade curva. Então, a gente primeiro estabeleceu só essa condição, o que são as isometrias. Tá? Agora a questão é, por que é que as isometrias são uma simetria dos modelos sigma não linear? Então, a gente mostrou o seguinte, que a ação do modelo sigma não linear, ela é invariante por transformações de coordenadas na variedade, ou seja, por diffeomorfismo. Agora, existe uma classe mais simples de diffeomorfismo, que são os vetores, que são as isometrias. E aí, vamos ver, quer dizer, como é que fica exatamente a variação da ação do modelo sigma sobre esse tipo de transformação. Vamos pegar a ação do modelo sigma e vamos estudar as isometrias, né?
Nós estamos fazendo um modelo simples em D dimensões, mas depois a gente vai mostrar que ele só fica renormalizado em 2 dimensões, em N dimensões maiores do que 3 em diante, ele vai renormalizar. Então, vamos botar aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente tenha uma transformação de isometria. E aí aqui vamos fazer o seguinte, as isometrias, um dado importante, a isometria ela não é única, as isometrias constituem um grupo. Então a gente sempre, associado a uma métrica, né, as isometrias, né, as isometrias elas estão associadas a um grupo de isometrias da métrica. Na verdade é o seguinte, não existe necessariamente um só vetor de Killing. Essa equação pode ter, nós temos uma variedade n-dimensional, essa equação aí pode ter um número, sei lá, p menor do que n de vetores de Killing independentes. Então a gente está imaginando que a gente possa ter mais de um vetor de Killing. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos dizer que esse nosso vetor de Killing, KI, ele tenha 2 tipos de índice. Esse índice aqui é o índice da variedade, é o índice de coordenada. É o índice de coordenada, né, da variedade. É o índice, se a variedade tem n dimensões, esse vetor em KI vai de 1 até n, né, como a gente fez aqui, a transformação de Killing era isso aqui. Killing aí igual a φ mais um KI de φ. Transformação de natureza, de natureza interna ao espaço alto. Mas existem, por exemplo, p vetores independentes de Killing. Então vamos escrever esse vetor KI como sendo uma combinação linear, vamos chamar aqui de parâmetros ômega A, de coeficientes ômega A, né, de vetores, assim, ômega A, kappa e A. Então, isso aqui está denotando os vetores de Killing independentes. Eu tenho uma combinação, o vetor de Killing geral, o vetor geral aqui é uma combinação linear de todos os vetores de Killing independentes que eu achar como soluções dessa equação. Tá certo? Então, existe esse índice A aqui, pode ser esse índice aqui menor do que n. Em geral, ele é menor do que n. O grupo de isometria, em geral, você não pode ser maior, não pode ter mais vetores do que a variedade permite. Então, ele é menor, pode até botar um igual. Menor é igual a n, então o caso trivial. Vamos botar A menor é igual a n. Então, esse aqui são, vou fazer esse tipo de transformação. Então, vamos fazer as isometrias. As isometrias estão associadas, depois nós vamos ver, elas estão associadas a um grupo, né? Esses parâmetros aqui são os parâmetros que vão estar associados ao grupo. Então, vamos colocar assim, e esses parâmetros aqui são globais. A dependência de φ está só aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer a transformação de isometria. Então, filhinho aí vai ser φ, exatamente como a gente fez aí, só que agora a gente está explicitando esses parâmetros ômega, né? Oi? Você diz global, agora você está abstraindo. Global no sentido de φ agora, né? O global aqui no sentido que os parâmetros são constantes. Aqui eu tenho vetores que dependem de φ e aqui são parâmetros constantes. Depois nós vamos falar de global, de local, no sentido da variedade. Depois nós vamos fazer o seguinte. Aí vamos poder tomar esses ômega A como função de x. Como os campos são função de x. Mas por enquanto é importante chamar a atenção. Esses ômega A's aqui são um conjunto de parâmetros constantes, globais, constantes. Não depende nem de x nem de φ, não depende de nada, são parâmetros constantes. São combinações lineares com parâmetros constantes. Vamos colocar assim. O que a gente pode fazer aqui agora? Transformar o φ em filhinho e ver o que acontece. Isso. E transformar o φ em filhinho, exatamente. Fazendo de novo a mesma história aqui. Pelo menos o G não muda. Aqui a gente já está dizendo o seguinte, esses parâmetros são infinitesimais. Vamos tomar esses parâmetros infinitesimais. Então a gente vai poder fazer o seguinte, fazer de novo filhinha, vai ser φ menos ômega A, K, bota aquela conversão da soma,
na segunda linha, sem linha com linha. Oi? Quando você inverteu as linhas. Isso. Aqui é, seria filinha aí. Perdão, ao contrário, perdão. Tá certo? Estou invertendo essa equação e aí usando de novo o fato de que esses parâmetros são infinitesimais. Os parâmetros são infinitesimais, então a transformação inversa, né? Claro que eu teria que pensar aqui no filinha, mas aí a segunda ordem, isso aqui já seria a segunda ordem. Então estou fazendo de novo uma transformação infinitesimal e estou jogando o caráter infinitesimal em cima desses caras, como se fosse, vamos dizer assim, pensar, como se fosse uma transformação de gauge global, mas infinitesimal. Então a gente coloca, vou colocar isso aqui. Então o que a gente está vendo agora, vamos ver o papel das isometrias no modelo sigma não linear. Quer dizer, a nossa ação, vamos escrever a ação transformada. Né? Então aqui vamos fazer o seguinte, essa é a ação original. A ação transformada seria essa aqui. Mas se agora eu estou falando de uma isometria, posso tirar essa linha daqui. Então isso aqui seria a ação transformada por isometria. Estou só retomando um pouquinho isso pelo seguinte, porque os modelos sigma não lineares vão precisar ser acoplados tanto a férmions quanto a campos de ângulos. Então, por enquanto, a gente precisa perceber qual é a simetria global, para depois fazer essa simetria ficar local, e aí, ao fazer a simetria ficar local, a gente introduz os campos de ângulos. Então, tá procurando uma simetria que é global. Depois, claro, a introdução dos férmions é uma outra discussão, que é mais simples, não tem que botar campo de gauge, não tem nada. A única coisa é saber como os férmions se localizam no modelo sigma não linear. No modelo sigma não linear nós temos uma variedade. E aí a questão, você que já conhece o assunto, é como colocar férmions numa variedade curva. Então, quer dizer, os férmions numa variedade curva, eles nunca moram na variedade, mas eles moram simplesmente no espaço tangente da variedade. Então a gente vai ver como é que os férmions devem se transformar para poder acoplar férmions com os campos do modelo sigma não linear. Mas por enquanto a gente está só pensando nessa simetria global, transformada por uma, vamos dizer assim, a ação transformada por uma isometria global. Então global, né, o Erickson chamou a atenção aqui, global nesse sentido. Esses parâmetros aqui são constantes. Eu estou fazendo transformações com parâmetros constantes. Bom, então, de novo, né, aquele G, I, J, linha, né? Então a gente tem isso aqui, né? Então a gente vai ter G, I, J de filinha. Então a gente vai fazer de novo a expansão disso aqui. Vai ficar G, J, Fi, e aí aqui vai ficar mais derivado M do G e J vezes a variação ômega A kappa A. Então essa aqui é a variação da média. Depois, fazer a mesma variação, a mesma coisa que a gente já fez, basicamente. Então vou fazer esse só aqui. Dmi filinha aí, vai ficar Dmi. Então os ômegas são constantes, né? Vai ficar com mais ômega A, e aí aqui vai ficar Dmi, kappa, AI. Isso aqui. Derivando dessa relação, derivando em relação a xi, derivando em relação a xi, derivando em relação a xi. Só que aqui a gente vai usar, como esse kappa é a função dos φ, né? Então aqui a gente vai usar a regra da cadeia. Vamos fazer assim, vamos escrever isso aqui como sendo ômega A. E aí aqui, por exemplo, uma derivada M do kappa AI, e aí Dmi Φm. Fazer assim. Só para poder transformar, só para poder deixar o vetor de π em relação a derivar o vetor de π em relação à coordenada da qual ele depende diretamente. São os campos φ. Claro, os φ são funções de x'. Então, vou fazer isso aqui para o Dmi filinha aí, vou fazer
ser a mesma coisa do DI de linha J. Eu vou colocar tudo junto. Né? Então a gente vai colocar. E aí, claro, trabalhando em primeira ordem dos parâmetros ômega sempre. Então a gente vai ficar esse GJ, então vai dar a própria ação do modelo sigma, vai ter o GJ que sai daqui, o DMFI que sai daqui, o DMFI que sai daqui. Vai dar a ação do modelo sigma. E vai dar depois o pedaço, que é a primeira ordem em ômega. E aí aqui o truque é o seguinte, esse truque não tem truque, é coisa simples. O que a gente vai ter que fazer aqui é, sempre que tiver, aqui nós temos derivada, só assim, o conselhozinho que eu daria aqui para quem for fazer, continuar o exercício que agora é assim. É só onde tem, o vetor de Killing está sempre referido aqui com as coordenadas em cima. A dica aqui vai ser fazer o que nós fizemos ainda agora. Pegar esse TN, tá? Aqui, vocês observam, a equação de Killing, ela é feita para os vetores de Killing na forma covariante. A métrica é G e J e fica nabla I, capa J embaixo, mais nabla J, capa I embaixo. Então, sempre que aparecer essa derivada aqui, vocês façam isso, como a gente fez naquela hora. Dn, e aí aqui bota G, I, sei lá, N, capa A, I. Então, a gente vai produzir, aí vai produzir a derivada da métrica e vai produzir a derivada do K. Essa derivada da métrica vai aparecer, é o que vai ajudar a gente, depois multiplicando por um outro G que vai aparecer, que é esse G que está aqui, então G e J, que vai aparecer G alguma coisa, quer dizer, de novo, vai dar a derivada da métrica vezes o vetor de Killing, mais a métrica vezes a derivada do vetor de Killing. Só que isso vai estar multiplicado por uma outra métrica que tem um dos índices dessa. Aí eu vou fazer de novo aquele truque, eu trago a derivada para a métrica embaixo e libero a métrica em cima. Então vai ficar tudo muito parecido. Então o que a gente vai mostrar é o seguinte, que a variação por uma isometria. Eu não vou fazer o exercício porque basicamente ele foi feito anteriormente. A única dica, né, que eu estou dando é essa. Transforma os vetores de Killing na forma covariante. E aí vai aparecer sempre a história da derivada da inversa da métrica. Mas aí a derivada da inversa da métrica também vai desaparecer, porque eu vou poder jogar a derivada para a métrica. E aí libero a inversa da métrica. Por que é bom liberar a inversa da métrica? Porque a inversa da métrica é quem aparece na definição do ciclo de Christoffel. Então, fazendo a transformação de isometria na ação do modelo sigma não linear, a gente vai ver isso aqui. Então, meio, vai ficar aqui, nabla I, capa AJ, mais nabla J, capa AI. Eu vou tirar o ômega A, porque aí vai aparecer um parâmetro ômega A que é constante em todos os tempos, quer dizer, a primeira ordem, né? Então a variação, quer dizer, a gente pode colocar aqui, se quiser, posso até colocar aqui, tudo isso aqui vezes um ômega A. Mas, se esses caras são vetores de Killing, isso aqui é zero. Ele satisfaz exatamente a equação de Killing. Então, a invariância da métrica, da ação, a invariância da ação do modelo sigma sobre isometria se dá por conta dessa condição aqui. Então, as isometrias, elas formam uma classe, né, de transformações de simetrias globais. Então, as isometrias, né, elas geram uma simetria global dos modelos sigma. E aí, claro, agora a gente se pergunta, se elas são uma simetria global, eu posso fazer o gauging. Então, a gente vai falar sobre isso. O gauging das isometrias vai nos permitir um acoplamento do modelo sigma com Yang-Mills. Aí quando a gente faz o gauge, a gente traz campos de Yang-Mills. E aí eu vou naturalmente introduzir uma outra família de campos de Yang-Mills
através do gauge das isometrias, que não é aquele Young Mills que já mora dentro do modelo sigma, né, de partida. Aquele Young Mills é um Young Mills, vamos dizer, mais geométrico, que já está dentro da própria estrutura riemanniana do espaço-alvo. Agora, esse modelo sigma, essa isometria, ela me permite, ao fazer o gauge, trazer agora uma outra família de campos de Young Mills, que são os campos de Young Mills externos, que vão se acoplar ao modelo sigma. Mas que não vão depender da geometria dessa Não vão variedade. depender da geometria, vão depender apenas do grupo de isometria. Por exemplo, faz de conta que você está numa variedade, com 6 dimensões, e você pode ter um grupo de simetria que é SO4, um grupo de isometria que é SO4. E aí você vai pegar campos de gauge de SO4. Você vai procurar então um grupo de isometria. Bom, se for um SO4, né? Digamos, se for um SO6, equivalente a um SO4. Então a gente pode ter campos de gauge de SO4 dentro de um espaço que tem um grupo de isometria SO6. Né? Ou então, se eu pegar, por exemplo, isometrias SO3, eu tenho um SO2. Né? Então, quer dizer, às vezes, dependendo também se as isometrias são localmente isomórficas a um certo grupo unitário, porque no espaço riemanniano, as isometrias são sempre do tipo SO. Né? Então, é sempre um subgrupo do grupo de rotações. No espaço pseudo-riemanniano, aí seria algo do tipo SO23, SO1, seria temétrica temporal espacial. Mas aqui, se eu estou falando de uma geometria riemanniana, os grupos de isometria são sempre subgrupos do grupo de rotação, do grupo SON. E aí, dependendo do grupo SO, ele pode ser isomórfico localmente a um grupo unitário também. Então, isso a gente vai falar depois. Então, o que eu só quero chamar a atenção de vocês é que o modelo sigma não é, assim, eu gosto do modelo sigma não linear porque ele ensina muita coisa para a gente, e a gente pode ensinar isso no nível muito básico, como eu falei na aula passada. A gente pega a partícula numa esfera, daí sai do modelo sigma, sai geodésica, sai curvatura, sai conexão, sai curvatura, aí a gente pode trazer, descobre o campo de Young Mills também ali dentro, mesmo em uma dimensão, no caso da mecânica clássica, né? Então, às vezes, o modelo sigma não linear assim, ele contém muitas estruturas que a gente estuda na teoria de campo. Depois faz o acoplamento com o Young Mills, depois faz o acoplamento com os términos também, né? Então, tem muitas nuances que a gente pode estudar. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Vou colocar a seguinte questão. Então, basicamente, a gente conseguiu, né, fazer o acoplamento, descobrir as duas simetrias fundamentais do modelo sigma não linear, que são as transformações de ferrofismos e a isometria global. Tá? Agora, vou pensar numa outra coisa aqui. Vamos pensar. Não? Só antes de encerrar esse assunto. Fala aí. Eu poderia fazer essa mesma ação no caso de uma partícula pontiforme num campo, sei lá, num espaço curvo, né? A ação é exatamente a mesma. Isso. Seria G x mi ponto e x mi ponto, né? Isso. Essa mesma discussão, tipo assim, você já veio o mesmo resultado. Isso, exatamente. Então eu poderia, tipo assim, a princípio tem Young Mills até nesse sentido. Exatamente. Imagina uma partícula se movendo não sobre uma esfera, mas sobre um hiperboloide. Imagina que você tem uma partícula, sei lá, a gente colocou aqui a partícula N, ou no espaço, N mais 1, foi o que a gente fez, a gente partiu daqui. Pegamos um espaço N mais 1 dimensional e supusemos que a partícula estava em cima de uma N esfera, né? Fez isso aqui, né? E aí eliminava essa coordenada aqui em função das ginásticas. Aí tinha que a ação da partícula era, a partícula, a massa 1, só para tirar o erro, né? Então, a gente teria, se a ação seria, vamos chamar esse I maiúsculo, que vai desde 1 até N mais 1. Então, a gente tem a partícula livre em N mais 1 dimensões. Só que agora a gente introduz o vínculo, que é o que a gente fez aqui. Aí a gente escreveu xn mais 1 ponto em função das coordenadas xi, que iam de 1 até n. E aí jogava aqui. Aí, ao eliminar o xn mais 1 ponto, a gente obteve, né, o g de j, então você colocou g de j de x e ponto, xj ponto, certo? Sim, então entrando no contexto próprio do próprio espaço-tempo, quando esses índices de J são próprios índices de Lorentz. Isso. Pode, por exemplo, você imaginar agora que essa partícula se você tiver um espaço pseudo-riemanniano,
Vamos dizer, você está no espaço pseudo-riemanniano e você tem a sua partícula se deslocando em cima do hiperboloide. Então você poderia ter alguma coisa assim, sei lá, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Vamos dizer, se tivesse um hiperboloide quadridimensional, menos x4 ao quadrado, menos x5 ao quadrado. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um anti de Sitter, né? Quadridimensional, um ADS 4, né? Isso, né? ADS 4, sabe? Tem 5 dimensões, eu estou em 5 dimensões, mais fácil. Um tem 2 coordenadas tipo tempo e 3 coordenadas tipo espaço. Então é como se eu tivesse um espaço de Minkowski 2, 3, 3, 2, vou botar aqui mesmo. Espaço 3, 2, 2, 3, 2 coordenadas temporais e 3 coordenadas espaciais, tipo assim. E aí tem 5 dimensões, eu vou tirar. Então essa partícula está se movendo em cima do hiperboloide. Aí se eu eliminar uma coordenada em função das demais, eu vou ter um modelo sigma, só que uma variedade agora não compacta, que é o hiperboloide. Tá? Vamos fazer a mesma coisa. Agora aqui, só para chamar a atenção, nós estamos pensando num problema de partícula unidimensional. Então a coordenada T é uma coordenada externa. Quer dizer, x1, x2, x3, x4, x5 dependem de T, tá? Como a gente vê no modelo sigma. Então tá, então quer dizer, quando você dá a métrica, né, quando você diz, eu tenho uma partícula que está se movendo numa variedade curva, né, com essa métrica aqui, então você, na verdade, essa métrica aqui, ela já está levando em conta para você algum tipo de vínculo. Essa métrica é a métrica de quê? De que variedade? Então essa métrica é a variedade, é a métrica da variedade sobre a qual a partícula está se movendo, a qual a partícula está vinculada, tá certo? Beleza. Agora vamos pensar aqui na questão, só se a gente quiser pensar nos termos. O modelo sigma, naturalmente, ele é puramente bosônico. Só tem coordenadas escalares. Então, são campos escalares de Lorentz, né? São escalares de rotação, são campos com índice internos de uma variedade, mas do ponto de vista do espaço-tempo, esses campos não têm spin, não tem índice nenhum. Agora, se a gente vai, vamos dizer, colocar espinores, a gente vai colocar agora espinores. Os espinores, eles não estão naquela variedade, são espinores, né, do espaço-tempo. Eu vou colocar agora, quer dizer, a nossa ideia agora seria acoplamento, né, como acoplar, como acoplar términos, quer dizer, términos do espaço-tempo, né, obviamente. Términos que são do espaço-tempo. Aos campos bosônicos, assim. O modelo C. Seria essa discussão que a gente estaria fazendo. Então vamos pensar. Os férmions, eles têm índice fermiônico do espaço-tempo. Então, os férmions carregam esse índice aqui, do espaço-tempo. Esse índice aqui é o índice fermiônico. Alfa é o índice espinorial do espaço-tempo. Não é do espaço-alvo, é do espaço-tempo D-dimensional. O vizinho está aparecendo, tchau, consegue filmar? Consigo filmar. Né? Bom, mas agora o férmion vai ter que se acoplar de alguma forma com os bósons vetoriais, né? Os bósons escalares do modelo sigma não linear. Então, claro, desse ponto de vista, ele é neutro. Do ponto de vista do modelo sigma, por enquanto, ele não tem índice nenhum, ele é neutro. Agora, eu preciso trazer algum índice, né? Quer dizer, como colocar os índices da variedade alvo aqui. Como, quer dizer, do ponto de vista, até agora, quer dizer, ele é neutro do ponto de vista da variedade alfa. Então a gente precisa agora introduzir algum índice que eu acoplo, né? A gente precisa trazer, então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto
precisamos, né, introduzir. Você precisa então de algum tipo de transformação que conecte os espaços tangentes entre o espaço. Quer dizer, eu vou ter que ver como colocar esse férreo, onde que esse férreo pode entrar na variedade para ganhar o número quântico da variedade e poder se acoplar com o férreo, nos múltiplos escalares. Né? Precisamos introduzir alguma forma, né, de trazer informação da variedade do espaço-alvo, informação do espaço-alvo para o férreo. Para ele deixar simétrico. Então, claro, o férmio, ele se